Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez, retorno aqui para vocês, pessoal, terceiro ano, para nós podermos dar continuidade ao nosso enfoque maior, ao nosso assunto, diálogo sobre o processo da globalização. É importante acrescentar e colocar para vocês sempre que o conteúdo é novo, o capítulo é novo, então acompanhe. Dentro desses capítulos, ou dentro do capítulo, existem subtópicos que são importantes de serem levados em destaque e ser discutidos amplamente. Agora, na página 75, nós temos de início o tópico 2, que é a globalização no processo múltiplo. Contudo, nós vamos antecipar o enfoque do box, que está na página 75 também, que é um enfoque para que vocês possam copiar as questões. Preste atenção, eu leio o box, eu vou acompanhar aqui, vou dar algumas explicações, algumas paradas, parar alguns trechos, tá? É isso que eu estou querendo colocar, parar alguns trechos, fazer algumas paradas, alguns stops, para que nós possamos ir discutindo e dissecando esse texto, certo? O texto agora vai ser sobre globalização e governança global. É o texto da página 75, onde no final tem duas questões. Essas duas questões eu quero que vocês respondam, coloquem um cabeçalho, respondam e coloquem um título. O título é a atividade de geografia, segundo semestre, primeira atividade, mês setembro, e que vocês possam deixar aí. No momento oportuno, coloque o título também do assunto que está coligado, as perguntas estão coligadas a partir desse texto. Então, a partir do texto, você acaba respondendo. Globalização e governança global. Vamos ao texto. Vamos ler o texto que é de Andréa Costa. O texto é de Andréa Costa. E o título é O Diálogo Sustentável entre o Direito do Comércio Internacional e o Direito à Água 2003. É uma tese de doutorado, 308 folhas, é uma tese de doutorado em Direito dessa doutora, e ela está disponível no repositório das teses da USP. Vocês podem ir lá, ela foi baixada em 2016, foi acessada em 2016, para compor esse material didático de vocês pelo Laércio Furquim. Então vamos ver o que nos traz esse texto. Escreva no caderno, não o texto em si, mas as perguntas e as respostas. Então comecemos aqui. The world is flat. Significa o mundo é plano. Thomas Friedman, 2005, descreve um processo de globalização que transformou o mundo numa pista plana. Ele mencionava que houve, na verdade, 3 processos de globalização no mundo. Então, percebam aí. Thomas Friedman, o escritor, que vai apontar 3 tipos de globalização, segundo a visão dele. Se você pegar o livro de Milton Santos, Por uma Outra Globalização, você vai ter também uma interpretação, uma exégese, uma análise hermenêutica com categorias diferenciadas da globalização, características diferentes. Ele aqui mostra 3 processos da globalização. Sejam eles, vamos lá. A primeira seria a globalização de 1492 a 1800, que foi chamada por ele de globalização 1.0. Fez com que o mundo passasse de um tamanho G para um tamanho M. Do tamanho G amplo para um tamanho M. Então vem lá do processo das grandes navegações. Quando os estados estavam competindo pela conquista imperialista e por recursos naturais. Então nós vamos ter nesse período, já discutindo o texto, nós vamos ter o processo inicial da globalização, nós vamos ter o processo da colonização e também, atrelado a isso, o imperialismo e o neoimperialismo. Logo depois do imperialismo e neoimperialismo. Por quê? Porque nós temos aí um lastro temporal
histórico de 1492 a 1800. Então, são revoluções industriais, né, incrementos e a busca por recursos naturais que foram elementos de aproximação daquilo que era tamanho G, daquilo que o globo se torna era G, veio, né, modificando-se para o tamanho M, essas alterações no formato. Não é que o globo, na realidade, entenda, não é que o planeta Terra ele diminuiu de tamanho, mas as facilidades de acesso de tudo fez com que ele se reduzisse em termos de conhecimento do próprio planeta, das próprias áreas, dos próprios continentes. Então, acesso à informação, acesso à comunicação, mas ainda assim, esse é o primeiro processo que ele caracteriza como globalização. Vamos ver aí o nome que ele dá. A globalização do ano 1800 ao ano 2000, chamado por ele globalização 2.0. A primeira ele chama então de globalização 1.0. A primeira vai ser a globalização 1.0. Vejamos aqui. Opa. Rapidinho. Ok. A globalização do tamanho G para o tamanho M. Globalização 1.0. Vai fazer o mundo se aproximar, ficar menor, né? A conquista imperialista está em voga, a conquista pelos recursos naturais. E aí de 1800 até 2200 anos eu vou ter a chamada globalização por ele, globalização 2.0. Então vai sair do tamanho M para o tamanho P. Aí o que configura isso? As empresas saem numa corrida desenfreada pela conquista de mercados, tá? Correria, né? O mercado financeiro e competição das suas mercadorias, sendo ajustadas por teorias de livre comércio. Aquilo que ganha força, aquilo que vai ganhar força com a proposta neoliberal, com o neoliberalismo. Certo? E nós estamos em que momento, então? Nós entramos de 2000 para cá, nós entramos na era da globalização, conforme Friedman, na globalização 3.0, que começa por volta de 2000 e vem transformando o mundo de tamanho P em um tamanho PP. E acaba também estruturando, transformando a geometria, antes que era arredondada, num campo plano de fácil acesso. Então, todo o distanciamento existente vai estar mais fácil. Esse estágio da globalização 3.0 tem sido marcado com as marcas do Muro de Berlim, a queda dele, a publicização da Netscape, com o oferecimento da internet, o acesso à internet, e posteriormente a interconectividade entre aplicativos e programas de computador, a inteligência artificial, a revolução da indústria da informação que acontece, que hoje nós chamamos, né, de globalização 4.0, de indústria 4.0. A globalização 1.0 eram os estados que globalizavam. Na globalização 2.0, eram as empresas que globalizaram. A globalização 3.0 são os indivíduos e pequenos grupos que vão globalizar. Então, eu entendo essa globalização, essa globalidade existente, esse acesso. Em um primeiro momento foram os estados, com as saídas de um lugar para o outro em busca de recursos, em busca de criar novas colônias, de anexar terras aos seus territórios. A segunda são as empresas. Eu tenho o aumento das empresas na busca por venda de suas mercadorias. E a terceira, a globalização, é um elemento que os indivíduos aparecem mais. O sujeito que utiliza aparece mais. Aí nós temos algumas citações. A globalização não deixa de ser a transformação do mundo numa visão cosmopolita, que cria uma enorme interdependência entre os estados, organizações internacionais, empresas e indivíduos. Então, isso é um elemento da
globalização, a presença dela. Na ausência de um poder mundial, na globalização, as relações internacionais e o direito internacional têm sido moldados por um novo fenômeno, o fenômeno chamado governança global, que tem muito tem definido como uma nova forma de governo. O que vem a ser essa governança global? O que vem a ser? Nós temos aí a governança global como uma expressão em construção desde os anos de 1990. Vai se diferenciar a governança de governo porque a expressão governo significa a existência de estados soberanos, como já tratamos. Governo ter estados soberanos, referindo-se de forma mais ampla, específica, à legitimidade de governar as instituições e representantes estatais e interestatais. Isso é o governo. A expressão também governo vai compreende atividades sustentadas por uma autoridade formal, por poderes constituídos politicamente, que assegure a implementação de políticas devidamente constituídas. Por outro lado, governança não é isso. Governança não compreende uma instituição, um poder, mas refere-se a atividades sustentadas por objetivos comuns e não necessariamente sustentam-se em poderes políticos, o ato da governança, para superar seus desafios e alcançar o cumprimento de suas metas. Não precisa da instituição em si, do Estado. Assim, sobre o conceito, a expressão de governança, conjugam-se tanto organismos estatais como os organismos interestatais, como as instituições privadas, formalizadas ou não, como também organismos não governamentais e conjuntos de regras, normas que identificam alguma área específica. A governança vai pressupor a pluralidade de atores, a pluralidade de normas, a pluralidade de instituições, pluralidade de intenções, pluralidade de ações. Não vai acontecer na governança um poder concentrado, como no caso do Estado e o governo. Pelo contrário, o poder é descentralizado e ele é difuso, ele é extenso. Essa é a diferença entre governo, governar e governança. Vocês podem abrir, de repente, aí alguma pesquisa e verificar que a diferença. Vocês podem estar analisando um pouco essas diferenças, essas nuances claras, tá? Para que possam também responder um pouco mais do questionamento que virá agora. Eu vou fazer os dois questionamentos que está na página 75. Vocês têm que copiar para que nós possamos passar adiante para a nossa aula. Então vejamos aqui a questão relacionada ao texto. Por que Thomas Friedman afirma que a globalização transformou o mundo numa pista plana? Por que ele vai dizer que hoje a globalização, com todas as suas mudanças, de globalização 1.0 para 2.0 para 3.0, ela cria uma planificação ao invés daquela geometria esférica? Hoje nós temos uma planificação. Então, analisem isso, comecem a analisar os termos, e se você não conseguir entender os termos, separe-os, busque no dicionário, fundamente melhor as suas perguntas, ou para você mesmo, no caso, converse com o texto, leia ele uma vez, 2 vezes, para responder melhor. Estamos aí já a um passo de vestibulares, então sempre cai algo relacionado à globalização. Eu quero que vocês entendam que esse processo ele não é novo, ele é um processo que, nessa mesma situação, vocês de repente podem usar essa análise da Andréa Costa Vieira, leia a tese dela, leia alguma parte,
e incrementar no texto, na redação de vocês. Né? Sabe lá o que vai ser tratado, né, como tema, mas vocês podem utilizar aí o próprio elemento aqui, que é a questão da diferença entre governo e governança. Tá? Isso também é interessante. A segunda questão que vocês têm que responder é a seguinte: a governança global aplica-se a qual processo de globalização proposto por Thomas Friedman? Ao invés de conversar com colegas, porque nós não podemos nos reunir, não coloquem isso, e mostrar os argumentos, eu quero que vocês escrevam no caderno. Cria esses argumentos aqui, se seria possível a governança global nos outros estágios da globalização. Analisem, será se a governança global aplica-se a qual processo da globalização proposto por Thomas Friedman? Globalização 1.0, na globalização 2.0 ou na globalização 3.0? Em qual ela se encaixa melhor? Será se ela poderia ser aplicada aos outros estágios da globalização, lá quando os governos eram os únicos detentores de todo o comando, lá onde as empresas eram todas as detentoras, quando se aliou ao capitalismo comercial, ao capitalismo industrial, o elemento financeiro, e se transformou num capitalismo monopolista, já por volta do século XIX. Então vejam isso daí, ou na globalização 3.0, que é quando quebra o ritmo das coisas e inclusive dissipa-se uma proposta de modelos modelos econômicos, políticos, sociais, como no caso socialismo e capitalismo. Quando há a derrubada do Muro de Berlim, quando países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas acabam tendo a sua liberdade e formando a comunidade centralizada de um único governo, a comunidade dos Estados independentes. Analisem tudo isso, que é importante para dar respaldo melhor às respostas de vocês. Então, na próxima aula aí nós vamos dar continuidade falando dessas características de globalização como processo múltiplo e essas diversas multiplicidades. Vocês viram que nós falamos bem no finalzinho do texto sobre pluralidades, pluralidade de intenções, pluralidade de ações, pluralidade de atitudes, normas, instituições nesse processo da governança. E a globalização? Ela é plural, ela é polissêmica, ela é difusa. É isso que nós vamos estar falando nas próximas aulas. Ok? Então, essa é a atividade. Não é para enviar ainda essa atividade, entendam. Não envie atividade. Se você não assistiu o vídeo todo, você não sabe do que está sendo tratado. Aí você fica toda hora perguntando, entrando em contato. Mas assista o vídeo todo, ok? Leia o livro, e é isso, até a próxima aula.